quebrou mesmo. Liz, vou começar, tudo certo? Autorizado? Autorizado! E aí, galera, beleza? Cá estamos, mais uma vez, um ciclo de palestras aí, hoje especificamente sobre comunicação e empregabilidade e algumas possibilidades de internet e de e-commerce, etc. Eu sou o Léo, esse cara que está aí atrás caindo de um avião. Eu fiz essa cagada, foi muito louco, mas eu jamais faria de novo, porque é bem assustador. Eu não consigo pensar em coisas mais estúpidas do que pular de um avião, mas eu fiz. Enfim, eu sou esse cara aí, eu tenho mais ou menos uns 20 anos de mercado em comunicação digital. Eu comecei com 5 anos, então hoje eu tenho só 25, obviamente. E sou professor e palestrante há 8 anos, eu tenho 5 empresas que eu abri, porque eu não gosto de ter paz na vida. Então eu fui abrindo um monte de empresa para me ferrar mesmo. E sou especialista em planejamento estratégico e comportamento do consumidor. Eu tento então entender o que as pessoas fazem, por que as pessoas compram e o que elas gostam de comprar para vender mais. Basicamente, eu quero que vocês consumam! Só isso. E eu gosto de trocar ideia. Então me parem, a gente tem muito tempo aqui, tipo meia hora. Então me parem o quanto vocês quiserem, conversem comigo para que a gente consiga construir aí um bate-papo. Muito bacana que vocês sempre lembrarem, se vocês postarem alguma coisa, me tagueia como Prof. Léo Palage aí, porque eu estou tentando virar digital influencer. E se minha hashtag bombar, daí com certeza eu vou me tornar um digital influencer. Ou não, não sei. Bom, não está funcionando. Aguardem um minuto, estamos passando por problemas técnicos. Consegui. Eu já atendi um monte de cliente na vida. Obviamente eu tenho que pôr a Uninove primeiro de tudo, senão minha chefe briga comigo. Eu atendo a Uninove hoje como consultor em comunicação digital. Pessoal, vamos chegando aí que a palestra é boa. Ouvi dizer que o palestrante é muito bacana. Uninove é um dos clientes. DASA, Delboni Auriemo S.A. Já ouviram falar de DASA? Qualquer exame de diagnóstico de imagem que você faz hoje, você faz em uma empresa ligada ao grupo DASA. Delboni, A+, etc. Eu também atendo... Eu preciso atender uma empresa de mouse, para ver se... Eu também atendo o Hirata Food Supermercados. Quem é de São Paulo já deve ter ouvido falar. É um supermercado grandinho aqui. Cestine, Malas e Bolsas, Enel e Max. São os clientes que eu tenho hoje na carteira. E mais alguns clientes. O palestrante gosta de falar, né, o que faz. Mais uma que eu gosto de falar aqui, o Carrefour. Nós reposicionamos todo o digital do Carrefour. Nós trabalhamos Mizuno há um tempo atrás. Revista Contigo, da fofoca. Ticket, Faber-Castell, Lance, enfim, eu já fiz uma porrada de coisa aí nesses 20 anos. E eu gosto de sempre, porque não está funcionando, eu gosto sempre de deixar um pouquinho pautado mais ou menos sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre comunicação. É tudo que eu sei fazer na vida, eu sei falar pra caramba. Mas mais do que isso, eu quero falar um pouco de como estão as coisas por aí, o que está acontecendo no mercado hoje. Mostrar um pouco para vocês e desmitificar algumas coisas até. Olhar um pouquinho sobre como a gente está falando. Quando eu falo de presta atenção no que você fala, mano, presta atenção como você fala, para quem você fala, quando você fala. Tem um monte de marca fazendo cagada por aí, né? Ele não está me obedecendo, só percebendo, né? Falar um pouco sobre jornada do consumidor. Acho que o mouse vai voar. Agora vai, hein? Agora eu tô confiante. Vocês estão confiantes? Eu tô confiante. E personas, arquétipos, e entender um pouco como a gente conversa no mercado. É importante isso, não só pra gente falar como marca ou como um profissional de comunicação, mas até mesmo pra gente entender como a gente fala na rede social como um todo. Então vamos olhar primeiro como estão as coisas por aí. Né, os suricatos estão espertos aí porque eles sabem o que fazem. É um dos meus bichos preferidos. Só queria deixar isso ressaltado. Então, o que está rolando por aí?
Já ouviram falar da bolha social? Bolha social. Eu adoro a bolha social. Todos nós estamos, eles não olharam para mim, estamos em uma bolha hoje. Hoje você aproxima quem você gosta mais e você afasta quem você não gosta. Fato. Com a rede social a gente hiperbolou isso, a gente exagerou nisso e hoje a gente afasta mesmo, a gente corta laços e para de ouvir informações sobre as coisas que a gente não gosta. Aqui possivelmente tem pessoas que gostam do Bolsonaro, pessoas que não gostam do Bolsonaro. Eu não vou perguntar quem é quem, porque eu não quero um ringue aqui, embora seria muito legal, mas eu não quero. E com certeza as pessoas que gostam mais do Bolsonaro repelem as pessoas que gostam do contrário e vice-versa. Se você é um petralha, você não gosta dos bolsominions. Se você é um bolsominion, você não gosta dos malditos petralhas da Ursal. Então, o que a gente busca aqui? É entender um pouco o que está acontecendo sobre essa bolha e por que a gente começa a falar tanta merda na internet e às vezes as marcas também falam. É mais ou menos isso que eu quero buscar. Quando a gente fala de bolha, esse cara aí, o William Brad, da New York University, sempre que você fala New York University ou coisa parecida, já fica sério, né? Então, esse cara, ele fez uma pesquisa com tweet, ele fez um gráfico olhando para os tweets, ele colocou assuntos como aborto, legalização de drogas, ultraconservadorismo, entre outros. Selecionou esses tweets e viu o que estava acontecendo. Quem fala das coisas como aborto, legalização de drogas e etc., é a corzinha vermelha. Eu não sei por que ele escolheu o vermelho. E quem fala das coisas um pouco mais conservadoras escolheu o azul, que também não sei, foi aí arbitrário as cores. E ele começa a perceber que as pessoas se aglutinam em grupos, né? Dá uma olhada. Elas se aglutinam nesses grupos e até tem uma passagem de um para o outro, mas elas ficam aglutinadas em grupos, falando sempre a mesma informação. Ou seja, você acaba não consumindo novas informações. Você acaba só reforçando as informações que você já acreditava que eram corretas, que eram reais, que eram verdadeiras. Quem quiser mais informações, eu deixei o link para o estudo, é um estudo recente, acho que é do começo desse ano, metade desse ano, uma coisa assim. Não, eu estou mentindo drasticamente. É uma pesquisa de 2017. Tem nada a ver com esse ano, mas ela está válida. E dá uma olhada nessa pesquisa, é bacana ver ela completa, que vai ter ali mais detalhes de como eles levantaram, mas isso mostra que a gente está vivendo em bolhas e reforçando o que a gente acredita. Reforçando apenas o que a gente acredita. E isso não nos traz para uma mudança de opinião, que é o que nos preocupa, o que me preocupa como profissional de comunicação. Antes de mostrar isso, a plateia, basicamente, a galera, meus seguidores da internet não estão vendo, mas tem mais ou menos 842 pessoas aqui assistindo. E, galera, quem acha que o Facebook morreu e só usa o Instagram aqui? Quem usa mais o Instagram? Perfeito. Ninguém acha que o Facebook morreu. Isso é bom. Tem palestras e salas de aula que eu apresento alguns dados e falam, clientes também que eu atendo que falam, para de fazer Facebook, o Facebook já era, o que manda agora é o Instagram. Ninguém pensa assim aqui? Galera jovem que não pensa assim, que bom, estão muito bem informados, parabéns, estrelinha para vocês no final, é só passar lá no guichê e pegar. O que acontece aqui? A gente começa a olhar para uma situação onde, primeiro, para que a galera está usando rede social de fato? Né? Aqui foi uma pesquisa da Rock Content, essa é desse ano sim, tá lá escrito, ó. Também tá ali listado para vocês. Essa pesquisa da Rock Content, ela foi entender sobre como que as empresas usam a rede social. E daí a gente percebe que divulgação da marca, 53% usa para divulgação da marca. Vamos entender isso aqui, olha que coisa interessante. 53% está usando para divulgação da marca, engajamento com audiência 44%, 38% fala de aumento de vendas e número de clientes. Daí você que está começando a trabalhar agora, você que já está numa agência, numa empresa, você vai falar, o teu chefe ou você mesmo vai chegar e vai falar, não, a gente tem que vender mais pelo Instagram. Você não vai vender mais pelo Instagram, cara. Você vai talvez iniciar uma intenção pelo Instagram, mas não vai vender mais necessariamente. Porque a gente está investindo maior dinheiro no Facebook e não está tendo retorno. Qual é o retorno que você espera? Por quê? Retorno de engajamento, divulgação da sua marca. Se você tem bastante impacto, você tem esse retorno. Esperar que o seu micro-influenciador, que o seu influencer, você contrata o Whindersson Nunes e não vendeu o suficiente.
Caramba, que droga que foi contratar um influenciador. Todo mundo conhece o Whindersson Nunes aqui? Se não conhecem, procurem conhecer. Mais algumas informações rápidas aqui. As empresas, eu adoro isso. As empresas, elas têm normalmente 3 pessoas trabalhando com mídia social, com community manager. O inglês é meio texano, vocês vão perceber aí quando eu for citando. Community manager. New York University. Tá ótima a pronúncia, né? Então, mais de 3 pessoas nas empresas. Mas normalmente aqui, o que eu vejo mais é ter o que eu chamo de equipe. Vocês conhecem esse termo? Termo extremamente técnico. Equipe é uma equipe formada por uma pessoa só. Boa parte das empresas, no departamento de marketing, quem mexe com comunidade, quem faz gestão de rede, é essa galera. Quando a gente fala de Facebook versus Instagram versus diversas outras mídias, o Facebook, embora esteja experimentando uma pequena quedinha de um ano para o outro, o Facebook a gente está falando de 98% de cobertura da internet hoje. Ai meu, mas eu quero fazer Instagram. Faz, problema teu, só que você vai precisar fazer o Facebook em algum momento. E daí tem muita gente que fala para mim também dentro de cliente, nossa, por que você nunca sugere o Twitter? Eu quero fazer uma camiseta com esse gráfico, para mostrar por que eu nunca sugiro o Twitter. O Twitter, ele vem morrendo. Se vocês olharem, a cada ano ele cai mais. O Twitter não está funcionando neste momento no Brasil. Pode mudar o ano que vem? Pode. Vocês vão lembrar no ano que vem, nossa, aquele gordinho barbudo fala um monte de merda lá na palestra. Porra, muda. Mas hoje o Twitter está caindo. O Instagram está em ascensão, mas ainda não tem uma cobertura tão boa assim quanto a gente gostaria. É muito boa, tem que participar dele. E também tem muita questão de nicho que a gente tem que olhar. Mas ainda olhando para essa história toda, na evolução aí das estratégias, boa parte das empresas passam a adotar uma estratégia de comunicação em mídia social. Entender público, entender com quem está falando. Porque antes não acontecia assim, né? E por fim, para que eu estou usando a rede? Eu estou usando para... Aliás, desculpa. Principais desafios da rede. O meu principal desafio da rede é manter meu público engajado. Por quê? Porque, cara, você posta, compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto agora! Ninguém quer saber de você. A gente, vocês são super jovens, possivelmente assistem pouca televisão, mas na minha época, lá no século passado, a gente esperava entrar o intervalo do filme da tela quente para ir fazer um xixi para não perder o filme, mas perdia todas as propagandas, porque a gente não ligava para as propagandas. E hoje, cada vez mais, as propagandas estão mais distantes. O que está acontecendo hoje? A gente começa a viver a propaganda. E a gente vai falar disso hoje ainda nessa palestra e mais tarde, quem puder ficar. Hoje às 19 tem um debate comigo e mais alguns especialistas de mercado para falar do futuro da comunicação. Vai ser divertido e a gente vai falar um monte de merda junto. Então, vamos entender um pouquinho. Eu estava falando sobre comunicação, ser o que você fala. Aliás, comunicação ser o que você entende e não sobre o que você... Não é sobre o que você fala, mas sobre o que o outro entende. Eu errei o nome da palestra 3 vezes seguidas e é assim. Na verdade foi porque minha chefe chegou ali no fundo e eu fiquei tenso. Então, vamos entender. Presta atenção no que você fala. Mano, o que acontece aqui? Comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Essa é uma frase do senhor Ogilvy, que fundou uma agência muito grande chamada Agência Ogilvy e várias outras subsidiárias, enfim. O que acontece aqui então? Comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Mas o que é comunicação? É sério? Arrisquem. O que é comunicação? Comunicação, galera, eu não vou ser aquele mala que fica fazendo a galera falar. Sabe aquele cara que fala, bom dia! Bom dia! Obrigado por não responderem. Enfim, que daí a galera tem que responder junto. Bom dia! Um saco, eu também acho. O que é comunicação, então? Como eu sou professor de faculdade, acadêmico, chato, eu tenho que falar um pouco do termo. Ele deriva de comunicare. Partilhar.
participar, tornar algo comum, ou seja, é troca. Vai e volta. Não adianta eu falar e achar que ninguém vai responder. As pessoas têm como responder hoje em dia. Para a gente lembrar, a gente viu lá na escola esse fluxo de comunicação. O que ele diz? Ele diz que eu, como emissor, codifico, no caso aqui, minha voz em língua portuguesa. Vocês não lembram disso na escola? Era terrível. Para mandar uma mensagem através de um meio. Este meio sofre alguns ruídos. E a gente vai entender o que são esses ruídos daqui a pouco. Vocês estão decodificando e são o receptor. Vocês estão agora mesmo me dando o feedback através de uma resposta que por enquanto tem sido com pequenos sorrisinhos e com olhares e com balançadinhas de cabeça assim. Pensem que pro cara que está aqui na frente, se isso não acontecer, ele entra em pânico. Vocês podem sacanear um professor um dia, fiquem estáticos assim, o professor fica em pânico, eu juro para vocês, já saí correndo de uma sala por isso. Recebi o feedback e continuo emitindo informações. Beleza. Olha que bonitinha essa menininha no telefone. Isso, para quem não conhece, gente, a galera mais jovem, os telefones eram assim. Eles tinham um fio enrolado, assim. Eu brincava de comandos em ação com esse fio, era mó zona. A gente pode fazer comunicação através de escrita, de fala, de mímica. A gente pode fazer comunicação de um monte de jeito, de gesto, postura, olhar. Eu estou usando quase todos eles aqui. O paralinguístico. Então, beleza, a gente pode fazer comunicação de um monte de jeito, mas, seja verbal ou não verbal, comunicação, cara, tem que ser compreendida. Comunicação tem que ser clara. E daí, eu trouxe para vocês um jeito que este carinha aqui usou para se comunicar. Assim que eu conseguir clicar no play, eu mostro para vocês. Vamos ver se dá. O cachorro quer conhecer as vaquinhas. Só que as vaquinhas, embora curiosas, têm medo do cachorro. Olha lá, porque o cachorro está de pé, né? Então, a vaquinha ficou com medo. No momento que o cachorro deita, ele está dizendo, pode chegar, galera, que eu sou de boa. E daí, o que acontece? As vaquinhas trocam uma ideia com o cachorro, cara, não é demais? Eu adoro esse vídeo. Esse vídeo, para mim, é comunicação pura. E também é muito fofinho. Comunicar existe uma mensagem clara. Foi a mensagem que o cachorro deu para as vaquinhas. Quando ele abaixou, ele falou, pode chegar que eu sou de boa. E daí o que acontece? As vaquinhas chegaram. Olha que incrível. Estava indo tão bem, parou de funcionar de novo. E daí, galera, a gente tem que comunicar, a gente tem que falar de uma maneira clara e garantir que foi compreendida do outro lado. Não adianta eu falar, é a clássica DR. Né? A gente começa a ter aquela DR bacana. Estou vivendo uma hoje. Oi, meu amor, se você estiver assistindo. E o que acontece? Você fala o treco, a pessoa não entende, daí você fica puto. E o que aconteceu no meio do caminho? Cara, a gente só precisava garantir que estava estabelecendo uma comunicação clara. Porque comunicar é compartilhar, como a gente falou agora há pouco. A gente tem que sempre pensar se a gente vai fazer um duelo ou um diálogo. As redes sociais hoje, não só brasileiras, têm apresentado muito mais um duelo do que um diálogo. As pessoas estão tensas. Eu ia trazer para vocês, não deu tempo de colocar na apresentação. Alguém assiste Cozinha... Pesadelo na Cozinha? Com o Jacan? Vocês assistiram o episódio do cara da hamburgueria Heroes Burger? Vocês viram aquele chefe, mano? O Marco? Que cara maluco! E daí o Jacan falou, você é muito mal educado. Ele falou, você não pode falar assim comigo. Você não é meu pai. Daí o Jacan fala, eu não quero mesmo ser teu pai. E daí o chefe fala, o que você tem contra meu pai? Você falou mal do meu pai. Eu não fico mais aqui. A dona foi embora. Porque ele disse que o Jacan falou mal do pai dele. Ele não falou mal do pai dele. Eu assisti, estava gravado. Sou fã desse programa. O que aconteceu? Eu ia trazer esse trecho, não deu tempo de pôr. Mas o que acontece? A gente está vivendo momentos muito intensos. Como comunicadores que somos, todos nós somos, não importa a área que você está, a gente precisa aprender a conversar. Parte da nossa estadia neste planeta tem a ver com falar. Vocês sabiam disso?
e muito possivelmente com fofoca. Existem algumas linhas de pesquisadores que dizem que o ser humano desenvolveu fala para poder falar do outro, para poder falar qual que é o melhor macho ou a melhor fêmea para cruzar, qual que é o grupo que está sacaneando o outro grupo. A gente possivelmente desenvolveu fala para fofoca, para falar mal dos outros. É muito divertido isso, né? Nossa responsabilidade pela comunicação precisa de atenção. A gente precisa ficar esperto se o que a gente está falando faz sentido, né? Porque isso tudo vai construindo a nossa marca pessoal. E por falar em marca pessoal, gosto muito desse casezinho. Eu gostava também quando meu mouse funcionava. Vou passar tudo de uma vez aqui. Não, nem tudo, né? Vocês viram esse case? Esse carinha aqui no Tinder, ele queria se dar bem no Tinder. Né? O nome dele é Rafael, tem 21 anos. E para se dar bem no Tinder, ele criou um perfil diferente. A gente sempre tem a chance de escrever uma boa história. Só precisa achar o momento certo e buscar fazer isso, né? Ele criou um perfil no Tinder. Esse perfil no Tinder, ele primeiro criou, ao invés de ele pôr aquelas fotos, sabe aquelas fotos de Tinder? Eu não uso Tinder, eu sou casado. Mas sabe aquelas fotos do Tinder, né? Que você mostra o músculo, a mina tira aquela selfie, né? Então, essas fotos do Tinder, ele preferiu, ao invés de fazer isso, contar uma outra história. 5 motivos para dar match com este jovem. E daí ele coloca os primeiros 5 motivos aqui. Ele lava a cozinha limpa, ele tem poder de ficar invisível quando ninguém está olhando. Ele é capricorniano com ascendente em Leão, sendo duvidoso o mapa astral dele. Ele tem um senso de humor diferenciado. Ele tem vasta experiência em pedir comida por aplicativos de comida. E tem um bônus aí, que ele decora piadinhas perfeitas para os melhores momentos. Pô, muito melhor do que uma foto mostrando o bíceps. E depois ainda tem o gráfico de beleza dele, que é a evolução aqui. Ele vai ficar cada vez mais bonito. É muito bom, né? Perdi meu mouse. Daí, depois, continua, ele tinha mais coisas aqui. Ele tem alguns reviews que ele pôs lá. Ele entrevistou algumas pessoas e pôs os reviews. Por exemplo, da mãe dele. Lindo. Tem a ex também. Vai tomar no cu, Rafael. Acho que a ex não gostou muito de escrever review. Tem da avó, muito lindo e educado. E do vô, vai a merda. É muito legal o vô rabugento, né? Daí ele coloca mais algumas fotinhas dele, agora sim, umas fotos dele. E no fim, para você pensar sobre o assunto, ele deixa um jogo de 7 erros para você matar o tempo enquanto você pensa se vai dar match ou não com ele. É uma história. Ele está contando uma história sem muito blá blá blá. Então, se eu não sou responsável pelo que vocês entendem, para que eu falo? Para que eu continuo falando? Né? E daí vocês me perguntam, mas Léo, como eu vou saber? Como os outros vão entender? Como os outros vão entender o que eu digo? E eu agradeço muito por vocês perguntarem isso, é uma ótima pergunta. Eu coloco aqui uma construção. Vai funcionar. Tem esse livro, Inteligência Emocional. Ele é chato, mas vale a pena dar uma lida. Inteligência Emocional fala de como você se relaciona com as pessoas e ele separa as pessoas em alguns tipos. Visual, auditivo, sinestésico. Onde o visual é um cara mais ansioso, ele precisa fazer mais rápido essa parada toda. O auditivo, ele é mais frio, lógico, ele é um cara mais... Né? Normalmente o auditivo é um cara que ele fica te ouvindo mais serão, mais calado. O sinestésico é o último cara a sair da festa, é o cara que agita tudo. Eu acho que eu sou sinestésico meio às vezes. Assim. E o que acontece aqui? Aqui a gente começa a separar os tipos de pessoas de uma maneira que você entende um pouco como lidar. É claro que a gente transita de um para o outro, isso aqui não é um trilho, né? É uma trilha, é um jeito de entender as coisas. Mas vejam, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a repensar um pouco. Pô, esse cara aqui, que é mais visual, ele vai ficar anotando enquanto eu falo, quando eu sou professor, por exemplo. E eu, quando eu comecei a ser professor, eu ficava, pô, não precisa anotar não, bicho, eu vou disponibilizar o material. Me irritava quem anotava. E hoje aprendi que as pessoas são do jeito delas, cara, deixa elas lá.
Que coisa, né? E dentro das organizações, dentro das empresas. Dentro das empresas, obviamente, isso é muito mais organizado. Não é essa zona toda que eu estou falando. Né? O ambiente corporativo, ele é um ambiente processual, um ambiente que as coisas funcionam. É mentira, funciona nada. Eu trouxe esse gráfico aqui, talvez vocês já tenham visto. Esse aqui é um gráfico de projeto. O cliente explicou isso aqui, primeiro quadrinho. E daí isso vai evoluindo e ficando cada vez pior, né? Eu gosto como o consultor de negócios descreveu, né? Ah, tem que ser muito lindo o negócio. Como o projeto foi documentado, né? A gente nunca documenta. Como o cliente foi cobrado, pobre cliente, desculpa, Uninove, às vezes acontece. O cliente foi cobrado assim, e o que o cliente queria mesmo era aquilo, mas nunca ninguém entendeu o que o cliente queria, porque ninguém perguntou. Sabe o que está acontecendo? Cada vez mais a gente está parando de falar com as pessoas. A gente manda um zap, a gente manda um e-mail. Eu mando e-mail porque eu sou velho, acho que vocês não. Mas a gente, cada vez mais... Eu odeio que me ligue. Odeio que me ligue. E eu odeio que me mande áudio também. Fica a dica para vocês e para vocês que estão me assistindo aí. Manda mensagem, em texto, por favor. Então a gente não quer mais se relacionar com ninguém, cara. Vai virar todo mundo, os caras olhando pro celular, assim, ó, aquelas cabecinhas assim, sabe? Queria tanto que isso funcionasse. Comunicação deve ser estimulada e mantida dentro da organização. Comunicação não é igual a informação. Sabe aquela história? Mandei o e-mail, e-mail enviado, e-mail lido pra mim. Se eu mandei e o cara não leu, é problema dele. Não, é problema teu, cara. Se você mandou um e-mail e o cara não leu, é problema teu. Se você do RH, por exemplo, tem alguém do RH aqui? Não? Então eu posso falar mal. Se você do RH pôs um aviso lá na parede e ninguém viu, você não pode dar bronca nas pessoas porque elas não viram, cara. É culpa tua. É culpa tua, velho. A gente precisa entender gargalo, eliminar ruído, criar uma política contínua de feedback. Cara, olha, tá acontecendo isso, as coisas estão rodando desse jeito. E principalmente, eliminar as rádios paralelas de comunicação. O que é uma rádio paralela de comunicação? Uma rede, já dei a dica. Uma rede paralela de comunicação. É a rádio peão. Porque daí acontece isso na empresa. O Fabinho é velho, mas eu gosto dele. Zé, quero o número desse pedido. Despedido? O Zé vai ser despedido. Todos nós vamos ser despedidos. Ah, fogo no próprio corpo, assim, sacou? Olha o problemão que virou isso. Eu já vi coisas muito parecidas em algumas empresas. Isso é uma piada, mas tem coisa parecida que acontece. A ausência da comunicação, ela fragiliza um monte de ponto. A gente precisa tomar cuidado com isso e precisa buscar um jeito de fazer isso de uma maneira que não estrague o nosso formato. Continua não funcionando direito. Vamos falar então um pouco. Eu chamei aqui de casos de ruídos de comunicação de marcas, mas eu prefiro vamos falar um pouco mal dos outros agora. É a minha especialidade, na verdade. Eu não vou ir no PPT porque pega mal. Do bem. Você já deve ter visto esse case. Do bem, suco, todo bonitinho e fofinho. Ai, como do bem é bacana. Sem conservantes, corantes e outros antes com nomes esquisitos. Ai, como do bem é legal. Né? Do bem vem da fazenda do senhor Francisco no interior de São Paulo. Nem o Capitão Nascimento poderia descobrir onde fica essa fazenda. Mentira! Eles estavam mentindo. A produção, a demanda do suco do bem aumentou demais e eles tiveram que contratar a Citrosuco, que é uma das maiores produtoras de suco de laranja do mundo e uma das grandes tretas com o pequeno produtor, como o senhor Francisco, que está perdendo fazendo. Quer dizer, se você consumir esse produto por gostar da ideia de que eles compravam do pequeno produtor, você foi enganado, você ficou puto da cara e você parou possivelmente de comprar o produto. Pequeno arranhão de marca, mas ruim. Esse é um case antigo, mas eu gosto de trazer porque ele é icônico.
A Local Web patrocinou o melhor time, patrocinou o São Paulo, um tempo atrás, 2010, é Vestas. E, né, tava na manga, a Local Web estava na manga do São Paulo. Quando começou o jogo, Corinthians contra São Paulo, apareceram esses tweets aqui. Vamos, Local Web, chupa bambizada, timão eô. Eu sou fã do Rogério, se ele continuar assim tá ótimo. Chupa bambizada, o Rogério na época tava jogando mal, aquele jogo tava ruim. Tudo. Chupa Bambi, não sei o que lá, esse maluco aqui tava falando tudo isso. Tava gritando lá no Twitter como se não houvesse amanhã. Vocês conhecem o Alex Glicas? O Alex Glicas é esse cara. Ele é diretor comercial e de parcerias estratégicas na Local Web, na época. Pegou mal. Esse case ficou famoso e o Alex Glicas, que me perdoe, hoje ele está super bem e está na Local Web de novo, mas o que acontece? Ele foi o primeiro brasileiro demitido por um problema de mídia social, por isso que eu continuo trazendo. Por que acontece, galera? O perfil é meu, o Twitter é meu, o Facebook é meu, o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser. Eu quero quase morrer quando falam isso. Eu não vou sair aqui com o microfone xingando meus clientes, xingando... Porque todo mundo vai ouvir, né? Caramba, as pessoas vão ouvir. Que medo. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer na rede social. O que a gente fala, tá lá. Eu não posso ficar gritando tudo isso. Esse outro case que eu gosto bastante, e eu tô sem relógio, alguém pode me dizer que era ação? Oi? 3:05? Obrigado. Esse case é bem bacana da Coca-Cola. A Coca-Cola lançou um leite. E isso já estaria errado por si só. Mas não para por aí. A Coca-Cola lançou um leite chamado Fairlife, que tinha 50% mais proteína e cálcio. E eles usaram a chamada Better Milk Looks Good on You. Normalmente a gente fala esse esquema de looks good on you com roupa, né? Tal roupa fica bacana em você. Daí, cara, falou, valeu, obrigado pela presença. Tranquilo. Falou, como que a gente vai representar o leite sendo roupa? Assim. Vocês acham que pega mal? Eu tô vendo principalmente a cabeça das meninas achando que pega mal. Porque a gente tá aqui falando, chega de explorar o corpo feminino como produto. Isso foi uma cagada lá atrás. Inclusive, se vocês puderem, eu não tive tempo de pôr também, não ia caber, tem uma campanha da Skol chamada Reposter. Que eles pegaram os posters antigos da Skol e chamaram artistas gráficas mulheres para fazer o redesign dos posters antigos. Aqueles que era normalmente uma mulher seminua entregando a cerveja na mesa para o homem, que normalmente era assim. E não é muito tempo atrás não, estou falando de pouco tempo. E a Skol fez esse trabalho também porque houve uma gota d'água de mudança da Skol quando ela lançou no Carnaval o Esqueci o Não em Casa. Mas que bela cagada, né? E daí as mulheres foram contra, a Skol se posicionou, porque a Skol faz isso muito bem. E eu acho que eles limparam bem a barra deles. Essa campanha pegou tão mal, aqui é outras peças, comparando com pin-ups dos anos 50. Tá, pin-up é legal lá nos anos 50. Agora já não é mais assim. Moerada não é mais assim, cara. Nunca deveria ter sido, na verdade. Mas agora vocês não querem mais esse lugar, né? Então, pegou tão mal que... Eita, rápido demais. Pegou tão mal que a campanha teve que sair do ar. Né? Falando sobre campanhas sexistas. Espero que os garotos do futuro não tenham que passar por esse lixo. Né? Leite com sabor a sexismo. Detonaram, campanha saiu do ar. Fairlife é uma marca que não deveria ter propagação mundial. E eu confesso que eu nem sei como ela está hoje, mas ela deu uma sumidinha. Tem mais. Eu queria tanto que ele me obedecesse. Rio de Janeiro lançou as escolas, fábrica de escolas, que era um projeto para acelerar a produção de prédios escolares no Rio. E daí eles falavam que era uma linha de produção de escolas. E eles fizeram este anúncio com crianças numa carteira escolar indo por uma esteira.
Eu não sei se vocês curtem Pink Floyd, mas eu lembrei disso aqui. E para quem não conhece, a próxima cena disso são as crianças caindo no moedor de carne. É impossível não comparar um anúncio com o outro. De novo, comunicação não é o que você falou, mas o que a galera entendeu. E não é difícil de explicar o que a galera entendeu aqui. Eu tenho mais uma que eu gosto bastante aqui, antes de chegar na minha preferida, que é o Close Errado. Vocês lembram dessa? C&A querendo pagar de desconstruidona, coisa que ela ainda não conseguiu, ela contou esta história aqui primeiro. Sou negra, mas sou loira. O que eu já acho que não é muito legal, né? Mas, ok. Depois elas tinham essa aqui. Sou gorda, sou sexy. Tem algum problema nessa? Eu vou dizer isso aqui, ó. Essa garota é gorda? Porque se essa garota é gorda, eu tô fudido. E daí isso, em pleno debate sobre o corpo feminino principalmente, embora os meninos também tenham que passar um pouco por isso, mas sobre essa história da aceitação do corpo, dessa pressão de ser magra, eles divulgam que essa pessoa é gorda. É difícil. Claro que o tribunal da internet não deixou barato e detonou a história falando sobre problemas com a aceitação do corpo e etc. E um dos meus preferidos, sem mimimi. Vocês conhecem? Sabem o que é mimimi? Mimimi é coisa boa? É ruim, né? É ruim. Mas e se eu falar para vocês que teve uma campanha grande aí que dizia isso? Mulheres sem mimimi. Cara, é difícil ser mulher, né, meu? Porque é o foco, né? A galera gosta de ficar nessa agressão. Que coisa chata, né, meu? Mulheres sem mimimi. Agora uma pergunta rápida, principalmente para as meninas, embora os meninos também deveriam saber. Vocês conhecem Buscofen? Importante conhecer, né? E Novalfen, vocês conhecem? Nunca ouviram falar? Tá na farmácia Novalfen. Há 4 ou 5 anos. E a Novalfen fez uma campanha gigantesca de lançamento. E a campanha de lançamento era esta daqui. Já era o mimimi, 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 acabou o mimimi, mimimi, mimimi. Sou mimimi, 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 sem mimimi, mimimi. Quando tô na balada, curtindo batidão, você está em casa, mas que situação. Sai dessa, vem com a gente, você pode também. Já era o mimimi, vem se sentir bem. Já era o mimimi, 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 acabou o mimimi, mimimi, mimimi. Sou mimimi, 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 sem mimimi. Só vou esperar o refrão e já paro com essa tortura, prometo. Mulher forte, uma gata, não pode ficar parada. Pra balada vamos lá, o mimimi vai acabar. Pra mimimi não temos tempo, muito menos pra lamento. E pra balada vamos lá, o mimimi vai acabar. Afinal, quando vocês meninas não vão pra balada por causa de cólica, é mimimi, não vai no trabalho, daí tá nessa luta um puta tempo pro patrão entender que tem meninas que quase morrem com cólica menstrual. Mas não, eu tenho que falar que é mimimi numa propaganda que é para ajudar isso, o público feminino. Cara, que burrice! Por quê? Bolha. Não entender com quem você está falando, não entender qual que é o contexto da comunicação. É uma pá de cara, e para quem conhece a agência de propaganda é um ambiente extremamente machista, com muito homem na jogada. O diretor de criação dessa campanha, obviamente, foi uma mulher. Só que ela estava tão imersa nesse universo machista de publicidade, que até para ela era de boa. Até para Preta Gil estava de boa. A Preta Gil foi super atacada.
Eu adoraria que isso funcionasse. Aqui tem alguns dos primeiros retornos, né? Cólica não é frescura, né, minha galera? Tinha ninguém na agência para levantar uma mãozinha e falar, ô, gente, estamos fazendo cagada. E tem mais, não para aí. Não para aí. Tira toda a dramaticidade da minha apresentação quando a passagem não funciona. Vocês percebem também? Daí a Novalfen se posicionou. Ela falou que mimimi não é a dor, mas é uma releitura da sensação de desconforto que as dores causam nas mulheres. Aí melhorou, né? Agora, beleza, Novalfen, obrigado, hein? Que bom que vocês explicaram. É claro que só piorou. E foram no perfil da Preta Gil e detonaram ela. Falaram, Preta, como é que você se mete numa roubada dessa, minha rainha? Preta Gil que fala de aceitação do corpo, tudo bom? Preta Gil que fala sobre todo o universo, né? Detonaram todo mundo. A Preta Gil também apanhou. Olha o que eu fiz com o filme. Que legal. Vai ficar assim agora. E daí, eles tiveram, claro, que tirar a campanha do ar. E isso não é brincadeira. O lançamento de um produto, principalmente da farmácia, da indústria farmacêutica, é muito difícil, demorado, pesquisa, validação. Finalmente lançaram, tiveram que tirar a campanha do ar. E o produto Novalfen existe há 4 anos. E vocês, meninas, conhecem Buscofen e nunca ouviram sequer falar de Novalfen, que teve uma campanha lançada com a Preta Gil. Imagina a grana que esses caras investiram para fazer essa cagada. E daí eu trago mais alguns, que eu gosto sempre de trazer. A Dove sempre é uma delícia de levantar esses casos, porque a Dove erra muito em campanha desse tipo. Então a gente teve essa, que é um pouco mais recente, que até outro dia você procurava Dove, vinham essas fotos dessa coisa do clareamento de pele, né? Que você usa para clarear a pele, e eles me põem uma merda dessa. Era um pouco mais... Não era tão terrível, na verdade, eram várias mulheres trocando de roupa. Tinha essa transição, mas é claro que você tem que pensar antes de fazer. Por isso que quando você vai mexer com comunicação, você tem que sair da sua bolha e olhar para o total. Para quem é um pouco mais antigo aqui, deve lembrar que tinha um programa dos Trapalhões, que quando o Mussum entrava em cena, o Didi falava, ih, escureceu. E a gente achava super engraçado. Só que normalmente quem ri disso é branco. Por quê? Um negro. Meus camaradas, eles, principalmente da minha idade, que viveram os anos 80 ouvindo esse monte de merda, pra eles é de boa. Mas a galera mais nova não quer mais ser um negão. Entendeu? Eu não quero mais ser. Tem um camarada meu que ele sempre falava que ele era o negro da galera, porque ele era o único. E ele fala, ele beleza, agora ele fala que a filha dele ele não quer. A filha dele não é negra, a filha dele é a filha dele. Entendeu? Então essas coisas mudaram, o jeito de se comunicar mudou. O jeito de falar com o público mudou. Mais algumas para fechar esse bloco. Ruído. Esse aqui é o Banco do Brasil falando com um dos seguidores. Olá, passei para desejar um bom domingo para você e para o seu papi, amigo. Isso é Banco do Brasil, galera? Banco do Brasil, para mim, é um senhor de 190 anos, assim, que fala até com a voz rouca. E não é essa adolescente maluca falando. Levou uma bordoada, né? Não sou seu amigo, rapaz, se liga. Porque se a gente não entende com quem a gente está falando, a gente leva porrada. Tem essa, porque a perseguição tem que sempre acontecer, Semana da Mulher pela Fast Shop. O que a Fast Shop pode te dar para você ter mais tempo livre, meninas? Uma máquina de lavar, que lava e seca. Ótimo, né? Genial. Levaram porrada até cansar. Entre falar e ser compreendido, galera, tem uma grande distância. E a gente precisa entender essa distância e começar a trabalhar melhor para que essa distância seja suprida com inteligência. E tem uma frase do Theodore Roosevelt, que quando usa esses nomes fica tudo mais importante. O mais importante ingrediente da fórmula de sucesso é saber lidar com as pessoas. Olha que demais. Você saber lidar com gente, não é demais? E para finalizar, falar brevemente sobre a gente entender com quem a gente está falando. Sabe o que a gente está falando, mano?
Você sabe? Vocês assistiram Breaking Bad? Muito legal, né? O filme, o longa, o caminho é uma bosta. Mas o seriado é muito bacana. Quando a gente fala de público e conteúdo, vamos entender aqui um pouquinho. A gente tem que começar a entender em passos, tá? Análise. Vamos entender como que eu tô hoje, qual que é meu universo, como que funcionam as coisas. Para daí... Eu vou passar tudo de uma vez, porque senão eu vou ficar ensandecido. Sabe o que é o pior? Me ofereceram. Você quer um passador de slide, professor? Eu falei, não, tô com meu mouse sem fio. Os passos seriam esses. Vamos entender com quem eu tô falando, para daí identificar minhas personas. Quem são personas? Persona é um jeito de entender melhor o público-alvo. Entender quem é, com quem você está falando de fato. Voz e tom é o jeito que você fala, para não fazer a cagada que o Banco do Brasil fez lá. Quem você é? Porque você vai falar. Quem você é? Você é uma adolescente de 12 anos, como o Banco do Brasil se colocou lá? Você é um cara mais sério? Você pode ser quem você quiser, desde que seja determinado por uma pesquisa e que o teu público-alvo explique, te ajude a entender isso. Isso vai definir o seu arquétipo, que é a construção do significado da marca a partir da identificação de grupos comportamentais. E daí sim eu vou começar a conversar. Não é, lancei o meu perfil, lancei agora o meu e-commerce, por exemplo. Vou vender brigadeiro pela internet e lancei agora o meu e-commerce. Você não sai falando que é um maluco. Entende com quem você está falando antes. A diferença de persona para público-alvo, que eu estava dizendo agora, ela vai acontecer mais ou menos assim. Do lado direito eu tenho público-alvo. Gerente de marketing entre 30 e 35, 40 e 45 anos, 30 e 45 anos, trabalha em grandes empresas, não gasta no tempo na internet, renda mensal, é uma definição muito ampla. Serve? Serve. Ajuda. A gente trabalhou assim muito tempo, aquela história do público AB e etc. Público ABC, D, né? Nas minhas aulas eu costumo fazer o teste do Critério Brasil. Eu peço para os alunos responderem o Critério Brasil. Procura na internet, é facinho de achar. E daí você descobre que às vezes você se julga classe C e você é classe B. Ou você se julga classe B e você é classe E. O Critério Brasil é muito falho, né? Eu fiquei, quando me separei a primeira vez, eu fiquei uns 3 anos sem TV em casa. E isso me determinaria um classe D. Morava num AP legal em Pinheiros, o metro quadrado mais caro do mundo, burrice, mas morava. E daí, de repente, se eu fosse fazer o Critério Brasil, eu ia ser colocado com uma classe social totalmente diferente da que eu vivia, porque não é eficaz. Eu preciso entender, esse cara é o mesmo cara, tá? Só que esse, eu sei que ele está fazendo, que ele fez pós-graduação em marketing digital lá na Uninove comigo, inclusive, tá? Façam essa pós super importante, vou falar dela já já. Ele tem de uma diretoria na empresa com limites, eles são limitados. Então, assim, a gente tem uma série de informações mais específicas desse cara. Beleza? E para fechar de fato agora, conteúdo. Como então que eu falo com essas pessoas da maneira correta? Conteúdo. Porque conteúdo é rei. Quando a gente vai olhar para essa galera, eu vou olhar primeiro para as pessoas que são estranhas a mim. Ou seja, entendi quem são, daí elas vão começar a pesquisar sobre mim, é o momento que eu tenho que atrair elas para mim. Vou começar a trabalhar uma série de conteúdos e o cara que quer entender a minha marca começa na fase de exploração, evolui para a fase de ser um visitante e daí que ele vai começar a se aproximar mais de mim para determinar uma compra. Cada um desses pontinhos é um momento que ele interage comigo, depois ele avança para se tornar um cliente, que quando eu converto ele, gero essa compra, e depois da compra eu ainda continuo conversando com ele, falando através de eventos, conteúdo segmentado e tudo mais, para criar experiência e tornar ele um advogado de marca. Isso aqui é o que a gente chama de jornada do consumidor. Se eu entendo as etapas dessa jornada, a chance de eu fazer uma cagada como essas que eu mostrei para vocês é menor. Se eu entendo quem é meu público-alvo, a chance de eu fazer burrada na hora que eu falo com o meu público é menor. Vocês podem ter certeza que a Novalfen nunca quis ofender as mulheres ou dizer que
que cólica era mimimi. Vocês podem ter certeza que o pessoal do Sucos do Bem não mentiu de fato quando disse que era produzido pelo São Francisco. Eles criaram uma história para falar de pequenos produtores, que de fato era, só que mudou. Eles não... a escola lá, a Prefeitura do Rio, não quis falar que ia jogar as crianças no moedor de carne. A gente não quis falar, mas é assim que a gente foi interpretado. A melhor maneira de evitar tudo isso é estudar. Vocês achavam que não ia ter um merchan no fim, né? Galera, a gente está lançando o MBA de Marketing da Uninove e para eu manter o meu emprego, eu preciso de aluno lá. Então, se vocês foram com a minha cara, se matriculem, as inscrições estão abertas. MBA de Marketing da Uninove. Ah, mas eu ainda não terminei a graduação, eu ainda estou no colégio. Não tem problema, porque a gente sabe que as coisas são imediatistas. Então, você pode contratar os módulos do MBA em pedacinhos. Eu quero fazer só marketing de conteúdo, que é comigo, por acaso, em março, não esqueçam. Então, você pode fazer só marketing de conteúdo como um curso livre. Então, você não precisa se inscrever completamente no MBA da Uninove completo. Você pode fazer cursos separados, que são cursos apenas, tá bom? Eu agradeço pra caramba a todos vocês. Foi muito legal estar com vocês, obrigado. Adorei ver as cabecinhas de vocês balançando, concordando comigo, é sempre bom isso. E mais tarde, quem estiver por aí, a gente vai fazer um debate sobre o futuro da comunicação aqui nesse mesmo palquinho. Muito obrigado, gente. Valeu, beijo. Me adiciona Léo Palage em todas as redes aí perto de você. Valeu, galera! Pode desligar o microfone.